Vikings. Os Vikings. Pode até parecer que o maior feito desses bárbaros nórdicos que usavam capacete com chifres, o que é mentira. Decoravam o corpo com elaboradas tatuagens, provavelmente mentira. E que desfilavam seus rostos fotogênicos e abdômenes trincados, certamente mentira, tenha sido fechar lucrativos acordos para seriados na sua plataforma de streaming favorita. Mas a verdade é que um dos maiores feitos dos vikings foi descobrir a América. Bom, se por descobrir estivermos falando de chegar em um lugar sem ser convidado e encontrar uma terra onde milhões de pessoas, centenas de nações e inúmeras línguas já existissem por dezenas de milhares de anos, sim, é desse tipo de descoberta que trataremos aqui. Bem antes de Cristóvão Colombo desembarcar no Novo Mundo com mosquetes e Cristo, os vikings desembarcaram com machados e Odin. Na corrida para estabelecer quais europeus descobririam primeiro aquilo que já havia sido descoberto, os guerreiros escandinavos desembarcaram no que hoje é o Canadá por volta do ano 1000, cerca de 500 anos antes dos espanhóis. Mas apesar dessa siesta centenária, a propaganda é a alma do negócio e, aparentemente, os marqueteiros medievais preferiam se bronzear sob o sol ibérico a congelar em algum fiorde. Mas como assim, você deve estar se perguntando? Bom, sem querer ressuscitar seus traumas do colégio, uma rápida aula de geografia. A Escandinávia, terra natal dos vikings, não é exatamente um lugar aprazível de se viver. Muito antes do estado do bem-estar social, daquele celular finlandês que você já teve um dia, da vodka sueca que você já vomitou e das horrorosas canções do grupo ABBA, os habitantes do norte da Europa eram forçados a lidar com invernos longos e rigorosos, além de um relevo montanhoso e acidentado, o que impossibilitava a produção de comida. Some-se a isso que os historiadores acreditam ter sido uma grave crise populacional e os vikings resolveram aproveitar a única coisa boa que sua terra natal oferecia, uma ampla saída para o mar. Lá por volta do ano 950, os vikings já dominavam o norte da Escócia, as Ilhas Faroé, aquele país do qual você nunca ouviu falar, com uma população de 50 mil habitantes literalmente, e a Islândia, além, é claro, de sua Escandinávia natal. Eis que um sujeito chamado Thorvald Asvaldsson é banido da Noruega por assassinato. O sangue bom vai então para a Islândia, de onde seu filho Erik Thorvaldsson, mais conhecido como Erik o Vermelho pela cor de seus cabelos, também é banido por assassinato, provando definitivamente que o talento não é hereditário, mas a crueldade aparentemente sim. O duplamente banido Erik resolve se lançar ao mar e explorar para noroeste, onde criou o primeiro assentamento viking na Groenlândia, que tecnicamente faz parte da América do Norte, mas queremos um lugar na América do Norte realmente americano, para constar que os vikings realmente descobriram a América e não uma ilha que tecnicamente faz parte da América do Norte, mas que ninguém realmente considera americana e que, portanto, não entraria para o hall de parte da América que foi descoberta. Erik o Vermelho, dos cabelos ou de sangue, descobre no ano 980 que sim, existe lugar mais gelado e inóspito que a Noruega no inverno, e se dá conta de que sua colônia só vingaria se mais colonos imigrassem. Resolve então dar o nome à terra de Groenland, traduzido como Greenland, ou literalmente Terra Verde. Acontece que a Groenlândia não tem nada de verde, sendo na verdade um tom branco, ártico, neve, urso polar, mas a propaganda é a alma do negócio, como vimos anteriormente, e muita gente comprou lebre por gato, ou urso polar por lince nesse caso. Em pouco tempo, uma corja de exilados políticos, perseguidos, assassinos, famintos e uma gente bem zoada na vida engrossa a colônia de Erik, transformando a Groenlândia em uma espécie de velho oeste, gélido nórdico medieval e inspirando o Império Britânico cerca de 800 anos depois. Erik tem um filho, Leif Erikson. Por que todo nórdico se chama sei lá o que som? Que no ano 999 resolve mudar a reputação da família, visita a Noruega de seus ancestrais e se converte ao cristianismo, que à época já iniciava o trabalho de desvikinização dos vikings.
No ano seguinte, em sua jornada de volta para a Groenlândia, onde pregaria que o cara não era Thor nem Odin, mas um tal de JC, sua embarcação perde-se no mar, chegando a uma nova terra que definitivamente não era aquela que buscava. Ou seja, a incompetência colonial e péssimas habilidades de navegação não eram monopólio de Cabral. A esta nova terra, Leif Erikson dá o nome de Vinland, devido ao fato de que havia videiras crescendo na região e também porque propaganda é a alma do negócio. E considerando que vikings são vikings, eles aproveitaram para fazer vinho com as uvas e se embebedar no Novo Mundo. Acredita-se que Vinland, Vinlândia, ou a terra dos vikings cachaceiros, se localizasse em algum lugar da costa nordeste da América do Norte, provavelmente nas províncias canadenses de Newfoundland e New Brunswick, com as únicas ruínas remanescentes encontradas nesse lugar que não me atrevo a tentar pronunciar o nome, provando finalmente que os vikings de fato descobriram a América antes de Colombo. O que não significa grande coisa, já que milhares de nativos americanos que você preconceituosamente chama de índios, que seriam pessoas da Índia, já habitavam a região há algumas dezenas de milhares de anos. Falando em nativos americanos, ao encontrar esses habitantes, Leif e seus ébrios colegas os chamaram de Skrelling, algo como pessoas que vestiam peles de animais, uma vez que os índios, nativos, estavam em conformidade com a alta costura e as passarelas da época. As sagas nórdicas registram esse encontro como uma série de mal-entendidos, confusões e hostilidade, nada muito diferente dos ingleses, espanhóis e portugueses. Incrível como certas coisas nunca mudam, não? Talvez por isso, por estarem em menor número numa terra distante e por terem estendido em demasia o alcance de sua capacidade expansionista, a aventura viking na América não durou muito mais do que poucas décadas. E assim, através de uma série de acontecimentos que podem ou não ter envolvido fome, superpopulação, assassinatos, bebedeiras, péssimos navegadores e possivelmente os primeiros exemplos de fake news registrados na história, os vikings descobriram a América. Bom, se por descobrir estivermos falando de chegar em um lugar sem ser convidado a encontrar uma terra onde milhões de pessoas, centenas de nações... você entendeu.